Olá, meus queridos, boa noite. Que a paz de Cristo, que excede todo entendimento, seja com vocês aí ao longo da noite, dando discernimento e entendimento para que possam absorver a palavra de Deus. Começamos aqui o nosso devocional da noite e espero que esteja tudo bem com vocês e espero também que estejam aí gostando desses devocionais. São momentos únicos com Deus, onde através da palavra de Deus nós buscamos entender quais são os propósitos de Deus para as nossas vidas. Através desse processo que estamos vivendo aí, que é o processo da santificação, eu creio que Deus esteja falando ao coração de vocês, assim como está falando ao meu coração. Nós vamos aqui passar para a palavra, nós estamos no livro de Efésios, mas eu já peço que você aí deixe o seu like, compartilhe esse link, se inscreva no canal, acione o sininho, sempre que for colocados vídeos novos aqui, você será notificado, tá bom? Lá em Efésios, no capítulo 4, versículo 30, a palavra de Deus diz o seguinte: não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. O Espírito Santo de Deus é uma pessoa, é a terceira pessoa da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. O Espírito Santo é aquele que Jesus enviou para habitar dentro de nós. É aquele que Jesus enviou para nos aconselhar. É aquele que Jesus enviou para nos consolar. O conselheiro, o consolador, o guia, aquele que irá nos direcionar pelos caminhos retos do Senhor. E Paulo declara que não entristeça o Espírito Santo que habita dentro de você. Assim como o Espírito Santo é uma pessoa, ele se alegra, ele chora, ele se entristece. Então, Paulo nos dá uns conselhos aqui para não entristecê-lo. E como que eu posso entristecer o Espírito Santo de Deus? É eu andar pelos caminhos errados. É eu não colocar em prática o que Paulo vai descrever aqui agora. Isso não agrada o coração de Deus, pelo contrário, isso entristece o coração de Deus. A Bíblia declara que o pecado ele fez separação de nós com Deus. E agora que eu tenho o Espírito Santo habitando dentro de mim, agora que eu fui perdoado por Cristo Jesus ali na cruz, qual o motivo que eu tenho para ficar entristecendo o coração de Deus? Se eu fui perdoado por Deus, se Deus agora criou um vivo e novo caminho que me dá acesso a Ele. O problema é que muitas pessoas ainda entristecem o coração de Deus. O problema é que muitas pessoas que aceitaram Jesus como seu Senhor e Salvador ainda continuam num caminho tortuoso, desagradando o coração de Deus. Olha o que Paulo continua descrevendo. Livrem-se de toda amargura, indignação e ira, gritaria e calúnia, bem como de toda a maldade. Vamos tópico por tópicos aqui. Amargura, o que é amargura? É você ter um coração triste, amargurado, você não estar bem, entristecido, e aquilo ali contagia as outras pessoas que estão ao seu redor. Porque a palavra de Deus declara que a alegria do Senhor é a nossa força. Então, se nós buscamos a alegria de Deus, essa alegria nos contagia. Então, nós não devemos viver amargurados, entristecidos, porque nós podemos contaminar outras pessoas. O cristão ele é referência para outra pessoa. O cristão ele é a Bíblia que outras pessoas irão ler. Então, se nós damos um exemplo de tristeza, que alegria é essa que vem do alto, que nos contagia? E ele continua dizendo o seguinte: indignação, ira, gritaria, isso não é próprio de uma pessoa que está em Deus. A ira, a gritaria, ele continua aqui declarando aqui calúnia, fofoca, isso não é próprio. O Salmo 1 declara que para nós não sentarmos na roda dos escarnecedores, dos zombadores, dos caluniadores, dos fofoqueiros. O que é escarnecedores? Aqueles que estão na carne,
que vive falando mal da vida do outro, que vive falando mal do próximo, que fica difamando o nome de outras pessoas. Isso é o que Paulo declara para nós aqui. Calúnia, bem como de toda a maldade. Aí ele já engloba todo tipo de pecado, toda a maldade. Livre-se disso. Procure se afastar disso. A Bíblia declara no livro de Jó que Jó era um homem reto e íntegro e se desviava do mal. Então Jó temia a Deus, ele tinha dentro do seu coração a retidão, a integridade, mas ele estava sujeito ainda a toda a maldade do mundo. Ele estava sujeito ainda às tentações do mundo. E o que Jó fazia? Jó enfrentava? Não. Jó sabia que pela sua força ele não conseguiria vencer. Então todas as suas tentações, provações, o que Jó fazia? Se desviava do mal. Jó não ia de frente com o mal. Jó não ia de frente com o pecado, porque ele sabia que ele poderia cair. Então, isso é o que Paulo nos declara aqui. Sejam sensatos, sejam vigilantes, livrem-se de tudo isso, procurem se afastar disso. E ele continua, sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo Jesus. Perdoando. Você já liberou perdão alguma vez na sua vida? Ou você ainda vive amargurado pelo que o seu irmão te fez há 10, 20 anos atrás? E vive com essa raiz de amargura no coração. E nada que você faz vai para frente porque o seu coração ele está envolto por uma casca que impede que o Espírito Santo trabalhe dentro dele. Sejam bondosos uns com os outros. Liberem perdão. Peçam perdão. A liberação de perdão é uma chave no mundo espiritual onde irá destravar a sua vida. Muitas pessoas têm a vida estacionada porque não liberaram perdão. Independente se a pessoa pediu perdão ou não para você, libere perdão para ela. Não deixe essa amargura contaminar o seu coração. Procure essa pessoa por telefone, por WhatsApp, pessoalmente e declare para ela, você não me pediu perdão, mas eu te libero perdão. Eu te perdoo em nome de Jesus. Está liberado essa chave espiritual na minha vida. Faça isso e verás o quanto a sua vida irá destravar espiritualmente. Mas faça agora, não deixe para depois. Deixe que o Espírito Santo trabalhe no seu coração e te conduza aí para os caminhos maravilhosos que Ele quer te conduzir. Mas se o coração ainda está travado nas coisas do passado, como que o Espírito Santo pode trabalhar na sua vida? Isso é uma ação que depende de você. E peça também ao Espírito Santo ousadia e coragem. Eu sei que não é fácil. Não é fácil a gente liberar perdão, principalmente quando envolve aí o nosso ego, a nossa vaidade, né? Nós sabemos disso. Nós sabemos disso, mas nós temos que nos despojar dessas coisas. Assim como Cristo se despojou da sua glória lá no céu para se fazer humano como nós, bem menor, nós também devemos nos fazer menor do que o outro. É aí que Cristo falou, aí que Paulo falou, convém que ele cresça e que eu diminua. Convenha que o próximo cresça e que você diminua. Isso é humildade. Faça isso agora, não deixe para depois. Peça perdão, libere perdão, mas não viva travado. Não viva travado no mundo espiritual. Deus tem propósito para a sua vida. E o processo, às vezes, envolve isso, liberar perdão. Então, sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo Jesus. Nós fomos perdoados por Cristo Jesus. Cristo levou sobre si os nossos pecados, as nossas dores, as nossas iniquidades, as nossas enfermidades. Então não faz sentido nós continuarmos numa vida
enferma, numa vida medíocre, numa vida doente, numa vida amargurada, numa vida entristecida. Nós temos a alegria do alto, nós temos a alegria do Senhor. A alegria do Senhor é a nossa força. Você pode declarar comigo isso? A alegria do Senhor é a nossa força. Então nós podemos ser livres, nós podemos ser felizes, nós podemos voar alto como águia, voar acima da média, ter uma vida acima da média, uma vida em Cristo Jesus. Ele é a perfeição, Ele é o amor. E quando nós entregamos isso para Ele, a nossa vida, quando nós liberamos perdão, destravamos a nossa vida espiritual para poder agora caminhar no reino de Deus, todas as coisas cooperam para o nosso bem. Isso é promessa. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Se eu enfrento esse processo de cura, libertação, liberação de perdão, ser perdoado, que eu já fui em Cristo Jesus, por que as coisas cooperariam para o mal? Todas as coisas cooperam para o bem. O Senhor, Ele tem prazer em trazer a felicidade, a alegria para as nossas vidas. Mas Ele espera que nós simplesmente entregamos para Ele a chave do nosso coração. Se o nosso coração está em amargura, em tristeza, e nós ainda não tomamos uma atitude para que isso seja limpo, para que o Espírito Santo comece a trabalhar, como que o Senhor pode trabalhar? Não pode. Ele respeita. O Senhor, Ele é delicado. É como Jesus disse lá em Apocalipse 3:20, eis que estou à porta e bato. Todo aquele que ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. O Senhor Jesus, Ele não chega arrombando o seu coração, pelo contrário, Ele bate. Ele bate. Se você ouvir a voz do Senhor, abra, e hoje Ele está batendo na sua porta. Há um versículo também que diz que se hoje ouvires a voz do Espírito, não endureça o vosso coração, como foi no tempo da provação no deserto. Não endureça o seu coração. Pelo contrário, se hoje você ouve a voz do Senhor batendo, abra. Deixe o Senhor trabalhar na sua vida. Deixe o Senhor ser o seu guia, o seu consolador, o seu conselheiro. E eu tenho certeza absoluta, se você ainda não teve essa experiência e fizê-la hoje, eu tenho certeza absoluta que no máximo, 1 semana, 2 semanas, você já estará dando testemunho aqui do que o Senhor fez na sua vida. Portanto, fique atento à voz de Deus, entregue seus caminhos ao Senhor, confie nele e ele agirá. Vamos orar? Senhor Jesus, querido Deus, Pai Santo, Pai, nós te adoramos, te bendizemos, te louvamos. E nós hoje, Deus, queremos nos livrar de tudo isso, Deus, que causa tristeza, não somente ao nosso coração, mas ao coração do Senhor. Tudo aquilo que nos prende, Deus, ao passado, todas aquelas pessoas que antes nos provocaram, nos machucaram, hoje nós liberamos perdão para essas pessoas, Deus, e decidimos hoje viver o sobrenatural do Senhor. Nós, Senhor, cremos que o Senhor Jesus levou sobre si os nossos pecados, as nossas iniquidades, e hoje nós somos livres para viver o reino de Deus. Portanto, Senhor, nós, nessa noite, entregamos o nosso coração ao Senhor. E assim como a palavra de Deus, a palavra do Senhor, diz lá em Salmo 37:5, entregue seus caminhos ao Senhor e no mais Ele agirá. É o que nós fazemos hoje, Deus. Entregamos os nossos caminhos ao Senhor, pedindo que o Senhor nos direcione, Deus, no caminho reto, no caminho vivo, no caminho da santidade. É a nossa oração nessa noite em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, que Deus abençoe a noite de vocês e que vocês vivam aí o sobrenatural de Deus. Deus abençoe no nome de Jesus. Amém.